Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Irai-vos e não pequeis, em defesa da vida. Parte 2. Amados, o texto está em João capítulo 2, versículos 13 a 16. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e entrou no templo. E os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, te adoramos na beleza da sua santidade. Ó Pai querido, fala conosco nessa devocional, em nome de Jesus, nós oramos, amém, glória a Deus. Amados, todos nós iramos em algum momento, porque existe uma coisa determinada, ação versus reação. Da maneira que as pessoas agem em relação a nós, nós reagimos. Se alguém nos dá um sorriso, sorrimos de volta. Se alguém nos estende a mão para cumprimentar, cumprimentamos de volta. Se alguém nos afronta, nós entristecemos os nossos corações e às vezes ficamos irados com atitudes. Alguém invadiu a nossa propriedade, alguém invadiu a nossa casa, enfim. Mas a palavra diz, não ponha o sol sobre a vossa ira. Então nós devemos também amar o nosso próximo e perdoar. Ainda que a afronta, ainda que a ofensa tenha causado momentaneamente a ira. E Jesus irou nesse momento. Havia um costume, uma tradição, que os israelitas levavam das suas casas os seus sacrifícios para serem oferecidos no altar do Senhor. Mas os vendilhões proporcionavam uma certa comodidade. Eles não precisavam sair, às vezes, longas viagens, levando as suas ofertas, os seus bois, porque encontrariam ali, na porta do templo. Mas dessa forma, o sacrifício não seria completo, por causa da comodidade. Então, quando nós oferecemos alguma coisa para Deus, essas coisas que nós oferecemos a Deus, tem que ser perfeita. O sacrifício ao Senhor, as nossas ofertas a Deus têm que ser perfeitas. Elas não podem ser na base do faz de conta. É o que estava acontecendo. Então, a ira de Jesus, ela tinha um propósito de purificar o templo de coisas, de sacrifícios que na verdade não eram sacrifícios. Eram meras formalidades. Então, por isso, Jesus irou e expulsou os vendilhões do templo. Porque, de uma certa maneira, aquelas pessoas estavam impedindo que o sacrifício oferecido fosse verdadeiramente sacrifício. Que não se ficasse sendo irrisório aquilo que se deveria oferecer perfeitamente a Deus. Amém, amados irmãos? Então, na verdade, aqueles homens eram pecadores e aniquilavam a palavra de Deus. Então Jesus também os expulsou. Então isso é para explicar que a ira, ela é própria do ser humano. E quando tem o propósito de Deus, não estamos pecando. No nosso caso hoje, se alguém nos proporcionar momentos de ira, não deixemos que a ira permaneça. Oremos ao Senhor, perdoamos aqueles que nos ofendeu, assim como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Amém, irmãos? Perdoar, mostrar amor e não deixar a ira permanecer, porque senão é uma forma indireta de se matar. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nesse sábado e amanhã encontraremos na Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.